Um bom dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto desta manhã. Tanto os integrantes da comunidade, como aqueles que nos visitam nesta manhã, o pessoal do Canadá, que nos visita também nesta manhã. Sejam muito bem-vindos e quero saudá-los com a palavra bíblica do Salmo 55. Palavra bíblica do Salmo 55, onde a palavra do Senhor nos diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esta palavra de confiança em Deus, quero saudar a todos nesta manhã. As pessoas presentes aqui no culto, na comunidade luterana de Rio Negro, também as pessoas que em algum momento estarão assistindo então o vídeo deste culto ao longo desta semana, nos dias seguintes. Convido a comunidade para cantarmos o hino de acolhida, de entrada, o hino 363, hino 363, hino de acolhida para este culto. Bom, temos bastante crianças hoje, né? Participar do nosso grupo infantil. Chegando. Isso. Vamos orar a Deus, agradecer pela vida, o cuidado de Deus com nossas crianças. Também que Deus abençoe o aprendizado delas também do Evangelho também nesta manhã. Oremos. Obrigado, Jesus, por cada criança que está aqui na tua casa nesta manhã. Obrigado, Deus, por tens cuidado, abençoado e protegido a vida de cada uma delas. Também pedimos, Deus, abençoe com a tua presença, com o teu Espírito Santo, o encontro das crianças desta manhã. Abençoe os professores, professoras que estarão trazendo o Evangelho e o ensino cristão para as nossas crianças, que elas possam continuar crescendo em estatura, também em inteligência e também na fé, conforme é o teu propósito. Assim oramos, assim pedimos e assim agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Pode acompanhar a professora. Estamos sem o sistema de projeção aqui nas telas hoje, deu algum problema técnico aí no computador, mas peço que Walter venha à frente então para compartilhar os avisos. Bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos em nosso meio e que Deus abençoe a todos nós. Amém. A oferta extra de hoje destina-se para a base sinodal e para o próximo domingo será a oferta local. Lembrando que essas ofertas são aquelas que são colocadas em espécimes fora dos envelopes. Querendo deixar que a coleta, a sua oferta fique para a comunidade, existem envelopes brancos aí nos bancos que pode ser colocado dentro, então ele fica localmente
E os membros, né, utilizam os seus envelopes com o seu número, e quem quiser doar para, como esse caso sinodal, então deixa o dinheiro então fora dos envelopes. Quem tem ainda necessidade de envelopes de mordomia, acho que eles estavam entregando ali na entrada do templo, também pode ser pego ali na caixinha na saída. Na terça-feira, agora no dia 15, que é feriado nacional, não haverá encontro da Oásia aqui em Rio Negro, e o Coral Luterano vai comunicar pelo grupo de WhatsApp se vai ter ensaio ou não, mas a princípio vai ter ensaio. Quarta-feira, 7h30, grupo de orações aqui no templo. Quem deseja deixar pedidos de oração, tem uma caixinha lá atrás que pode ser deixado o seu pedido, e também pode comparecer aqui quarta-feira, 7h30. Quinta-feira, às 17h45, ensaio do coral infantil, já com a preparação da cantata de Natal. Sábado, às 19 horas, encontro dos jovens e adolescentes. E domingo, 9h30, culto. E semana que vem, dia 20, vai ser o culto com confirmação. E às 19 horas também tem o culto da noite. E sempre tem culto infantil junto aos horários de culto. Os devocionários Orando em Família e Castelo Forte já se encontram na secretaria, que deseja adquiri-los. É o preço de R$25 cada um. Pode passar e comprar o seu. Se deseja fazer parte do grupo de WhatsApp da comunidade para receber avisos e outras comunicações, por favor, na saída tem uma lista que pode ser deixado o número do seu telefone. E se você gostaria de participar aí como recepcionista, fazer leituras nos cultos, colaborando na distribuição da Santa Ceia ou algum outro trabalho, entre em contato com a secretaria ou com alguém do presbitério, que o seu dom, seu talento será muito bem recebido. E também queremos comunicar, né, que na quarta-feira passada foi realizado o último bazar deste ano, encerrando, né, as atividades do bazar, e nós totalizamos então R$32.500 nos 9 bazares, nos 9 meses que foi feito. Então agradecemos a Deus primeiramente, e também a todos que doaram, e toda a equipe da Emília e do Celso, que faz esse trabalho semanal, não é até aberto uma vez por mês, mas isso tem um trabalho semanal de preparação de todas as coisas. Tá? Muito obrigado a todos. Isso, valeu, Walter. Sim, cheguei. Pode chegar à frente. No dia 6 de dezembro, nós teremos o café de encerramento da UAR. Então, todas as senhoras estão convidadas. Tá? Vai ter culto aqui na igreja 14h30. Isso. E em seguida o café atrás. O custo do cartão é R$20 por pessoa. Tá bom? Isso. Dia 6 de dezembro. Primeira terça-feira de dezembro. Primeira terça-feira de dezembro, 2h30 da tarde, aqui no templo, a celebração de culto, e depois a turma é convidada para o café, a confraternização lá no salão da comunidade. Domingo que vem, como o Walter sublinhou, teremos culto de confirmação no próximo domingo, culto de profissão de fé, de 14 jovens, 14 adolescentes, que encerra a jornada de 2 anos de ensino confirmatório. Terão esse momento de profissão de fé no próximo domingo, horário normal, 9h30 da manhã. E também nesse culto sempre temos a celebração de Santa Ceia nos cultos de confirmação. Ok? Nos guardando também a data do segundo domingo de dezembro, né, Antônio? Culto de ação de graças, almoço comunitário, no segundo domingo de dezembro, como acontece todos os anos. O pessoal já ia guardando esta data também. Era isso então, os avisos mais importantes para os próximos dias. Convido a comunidade para cantarmos o hino de louvor a Deus, hino 582. Lembrando que em meio a tudo aquilo que acontece no mundo, de motivos de tristeza, de angústia, de preocupação, Deus em sua misericórdia sempre traz sinais de paz e de graça. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. 582. Acima
uma vida que glorifica a Deus, através do testemunho do amor de Deus, da busca prioritária do reino de Deus e da sua justiça, mas também nos lembra da nossa condição de pecadores. Todos pecaram e carecem do perdão de Deus, e através de Cristo Jesus, seu Filho amado, Deus entrega o seu próprio Filho na cruz para morrer e entregar seu corpo, seu sangue, sua vida, para perdão dos nossos pecados, para a santificação da nossa vida. Se nós queremos também lembrar da condição de dependência do perdão e da misericórdia de Deus, cantando o hino 31, Tem Misericórdia, hino 31 do nosso cenário, que é um hino de confissão de pecados. Ali onde poderíamos ter feito o bem, o justo e a verdade, silenciamos, nos negamos ao compromisso da verdade e da justiça. Por isso pedimos, Senhor, perdoa quando pecamos, com indiferença, com desamor, dentro de nossas relações familiares, dentro do convívio com nossos colegas de trabalho, em meio à irmandade na fé, também nosso testemunho, muitas vezes omisso no meio da sociedade. Assim oramos, assim pedimos, como cantamos, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, a acolher o teu perdão, a tua salvação em minha vida, na vida de cada uma de nós. Obrigado, Deus, porque tu nos amas, tu nos acolhe como teus filhos e filhas amados, tu nos adotas através de Cristo crucificado, e assim possamos viver com alegria, com gratidão e com esperança. Estás conosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas, podem ir chegando à frente. Primeira leitura encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Quem puder ficar de pé, convido a ficarmos de pé durante a leitura da palavra do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 até o 7. Isaías 43, versículos 1 até o 7. Bom dia a todos. Na Bíblia nas Bíblias que estão nos bancos, essa passagem se encontra na página 971. 971. Passo a ler. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas,
porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Até aqui. E a leitura do Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, versículo 25 e seguintes. 25 e seguintes. Mateus 6 e 25. Passo a ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ok, obrigado. Sublinhando o último versículo desta leitura de Mateus 6, lá o 34, quando Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia a preocupação deste dia. Não é fácil, mas é o convite da confiança em Deus, que o nosso futuro depende dos cuidados de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Amém. Convido a comunidade para, em resposta à leitura da palavra do Senhor, confessar a nossa fé de acordo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A unidade pode assentar-se. Se preparando para o momento do ensino, do anúncio da palavra, convido a comunidade para cantarmos o hino 522. Hino 522, antes da pregação deste culto. estejam com cada uma de nós, quando nos dispomos a ouvir, a acolher o ensino da palavra do Senhor.
Amém. O tema desta pregação é uma pergunta: você tem medo do futuro? Quem de nós aqui tem algum medo do futuro? Não teria medo de levantar a mão? Alguém aqui tem medo do futuro? Você teria que inverter a pergunta. Alguém não tem algum medo do futuro? Nenhum medo do futuro? Será? Certa vez fizeram uma entrevista com várias pessoas perguntando: você tem medo do futuro? Você tem medo do futuro? 99% disseram que sim. E aquele um que disse não, ele disse: eu tenho medo de admitir que eu tenho medo do futuro. O medo é um sentimento humano, é uma realidade humana, e ele se revela em várias situações. Às vezes pequenos medos, às vezes grandes medos, às vezes medos da infância, às vezes medos da terceira idade. A criança tem medo do escuro. Quem quando foi criança não tinha medo do escuro? Bom, tem alguns que até hoje tem ainda, né? Medo de altura, medo de ficar só, medo de ficar em silêncio, ter barulho o tempo todo, que não aguenta o silêncio, não aguenta a solitude. As pessoas têm medo da doença, das doenças. Tem pessoas que têm pequenos medos, medo dos insetos, medo de uma barata, de uma aranha, de um mosquito, de uma abelha. Pessoas também têm grandes medos. Medos de uma doença chamada incurável, medo da Covid, medo do câncer, e o maior de todos os medos, o medo da morte. O maior de todos os medos, o medo da morte. Se não tem medo da sua própria morte, mas quem sabe passa em sua mente o medo de uma pessoa amada que viesse a falecer. O tema do medo é trabalhado neste livro do escritor Anselm Green, mora na Alemanha, tem vários livros publicados, um teólogo na área da espiritualidade e na área também das emoções humanas, dos relacionamentos humanos, e um dos temas que ele aborda é: transforme seu medo. Com base bíblica, base cristã, ele tematiza, os vários medos que as pessoas em nosso tempo, experimentam. Diz ele: medo das coisas novas, medo de se expor, medo de falar em público, medo do desconhecido, medo de ser ferido, medo de ser abandonado, medo dos relacionamentos, medo de nós mesmos, medo de Deus, medo de não agradar as pessoas, medo do futuro, medo da morte, ou incerteza quanto à ressurreição. A superação do medo pela oração, pela palavra de Deus, a redenção como libertação do medo, redenção em Cristo, o medo no mundo. No amor não existe medo, antes a certeza do amor de Deus lança fora o medo. Temor de Deus, o respeito a Deus. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Pois bem, nós vivemos uma época de muitos medos. Ainda ontem na pregação da Vila Nova pedi para o pessoal: citem alguns medos que talvez eu não tenha citado. Vocês lembram de alguns medos que eu não tenha citado? Podem falar. Solidão. O que mais? Outros medos que visitam a nossa mente, o nosso coração. Vocês estão rindo, não querem falar, né? O medo de 2023 pela frente, né? Eu sei porque vocês estão aí. O medo do futuro da nossa nação, o medo do futuro do nosso país. Medo de terrorismo, medo de um acidente nuclear. O povo da Europa lá, o pessoal que vive no continente europeu vive sob medo da guerra lá da Ucrânia, a Rússia. Até onde vai essa guerra? Vai atingir também os países vizinhos, vai continuar atingindo tanta gente. É o medo. Nós somos a geração que teria razão de identificar muito mais medos do que a geração de 50 anos atrás. Também o autor deste livro fala sobre isso.
Diz ele, o medo é muito difundido hoje, principalmente, diz ele, o medo do futuro. O medo de não poder ganhar mais o seu sustento, o medo de vir algum infortúnio, alguma doença, alguma tragédia, ou mesmo no meio ambiente, na natureza, enchentes, vendavais, medo de ficar desempregado, medo de ficar doente e não poder mais sustentar com dignidade a própria vida, medo das instabilidades econômicas, da troca de governos, das diferentes ideologias, das ditaduras no mundo, ditaduras comunistas ou ditaduras islâmicas que oprimem milhões de pessoas no mundo, medo de ficar doente, medo de perder o cônjuge, medo de não conseguir vencer na vida, o medo dos jovens universitários, terminei a universidade agora, arrumar uma colocação de emprego que lhe possibilite viver com dignidade, ter um salário digno para sustentar a si e a sua própria família. Medo das incertezas dos rumos do mundo, dos diferentes continentes. E agora vem a pergunta: o que o profeta Isaías tematiza como medos daquela geração que viveu lá há 540 anos antes da chegada de Jesus? O que ele escreve para o povo de Deus, o povo de Israel, como mensagem de esperança para eles vencerem os seus medos e olharem com fé o horizonte do futuro? Gente, essa mensagem foi escrita há 2.540 anos atrás e é tão atual como se tivesse sido escrita para nós hoje, a nossa geração. Percebam vocês, foi dito agora há pouco aqui no texto bíblico, Isaías 43, 1 a 7: agora sim diz o Senhor Deus, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu te remi, eu te salvei, eu te libertei lá da escravidão do Egito. Eu te salvei, eu te remi, eu te libertei. Não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Esta é a primeira palavra importante e significativa com relação a esta mensagem aqui do início do capítulo 43 para o povo de Deus que estava oprimido no exílio na Babilônia. Eles não estavam na terra deles, na cidade deles, eles não estavam em Judá, no território de Israel, ou em Jerusalém, não, eles estavam longe. Hoje, em linha reta, seria 750 quilômetros de distância entre Judá até a Babilônia. Mas naquela época não havia linha reta para viajar. Naquela época, uma viagem destas, entre as subidas e descidas, dobradas e quebradas, era uma viagem que poderia chegar a 1.300 quilômetros a pé, levados para o exílio. O livro de Esdras nos relata, em Esdras capítulo 7, versículo 9, que o Esdras levou para percorrer essa distância 5 meses. 5 meses de viagem para percorrer esta distância. Em quanto tempo se faz hoje 1.300 quilômetros? Aqui é Porto Alegre, pessoal, quando vai de avião, quanto tempo é? 1 hora. Daqui até o Canadá, entre as dobradas e os aeroportos, quanto tempo dá? 20 horas. Gente, estou falando aqui de 5 meses. E lá estão eles, distantes, há 5 meses de caminhada da sua terra, da sua cidade, da sua gente. E lá terão que viver muitos anos, e viveram muitos anos. Houveram 3 exílios do povo de Israel para a Babilônia, 3 exílios, e um deles só terminou de voltarem de fato para Jerusalém e reconstruir a sua vida e seu templo no ano de 538 a.C.
Portanto, esse livro, esse capítulo de Isaías 43, se insere dentro de um livro maior, que relata, na primeira metade do livro de Isaías, relata uma mensagem de punição, castigo e juízo para o povo, para a nação de Israel. Também uma crítica à idolatria do povo, idólatras, seguindo outros deuses, e a prática da injustiça por parte dos governantes da nação de Israel. Toda e qualquer coincidência com os dias de hoje, uma mensagem de 2.540 anos atrás é mera coincidência, porque o ser humano continua o mesmo. Pois bem, a atividade profética de Isaías, lá naquela época, trouxe num primeiro momento uma palavra de denúncia quanto à idolatria do povo, à injustiça dos governantes e dos poderosos daquela época, mas a segunda parte do livro de Isaías traz uma palavra de esperança, consolo, ânimo para o povo de Deus. Pois bem, nós também vivemos rodeados de muitos medos. Sabe qual é o maior medo que ronda a população brasileira ao longo deste ano? É o medo da censura. Sabia que nos últimos 50 anos, em todas as eleições do Brasil, nunca houve tanto censura como este ano, de os brasileiros não poderem falar o que pensam, jornalistas sendo cancelados, deputados sendo cancelados, autoridades não podem dar a sua opinião, não podem falar, não podem criticar, não podem questionar. Pois bem, a Revista Oeste informa esse fim de semana que as grandes redes sociais entraram com o pedido dos seus advogados, as grandes redes sociais, tais como Twitter, Telegram, TikTok, Google e Meta, entraram com recursos na justiça questionando as decisões de um ministro do Supremo pela prática de censura prévia de conteúdos lícitos, não de conteúdos ilícitos. A prática que mais traz prejuízo para a democracia em qualquer lugar do mundo é a censura, é a perseguição à liberdade da expressão, pedindo um diálogo aberto, direto da sociedade, até mesmo entre si. Empresários perseguidos, deputados perseguidos, pastores e padres perseguidos, formadores de opinião perseguidos, canal de televisão perseguido e assim por diante. O medo da censura, o medo da perseguição. O que Isaías aponta como fundamental para que nós saibamos que Deus tem um futuro de esperança para nós? A primeira coisa que o profeta Isaías sublinha é quem nós somos. Diz o profeta: agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, os pais da fé, os pais do surgimento da nação de Israel, Jacó, e que te formou, ó Israel, coletivo, o povo de Israel, povo de Deus. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A primeira palavra de Deus nesta mensagem é uma palavra de afirmação de que Deus nos ama, de que Deus é o nosso Criador, de que Deus nos formou, de que Deus nos trouxe à existência aqui neste mundo com o propósito de viver uma vida que glorifica a Deus, como vai ser dito no versículo 7, no final desse texto. Portanto, Deus trouxe você à existência, me trouxe à existência, trouxe nós à existência, porque Ele é o nosso Deus Criador, pessoal também, porque Ele nos formou lá no ventre de nossa mãe, nos trouxe a vida. Ele diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você tem consciência de que esta palavra de Deus é para ti? De que Deus está dizendo para ti: não temas, eu te criei, eu te formei, eu te trouxe à existência. Você está aqui não por acaso, você não está aqui para passear, para fazer turismo durante X anos aqui no planeta Terra. Não, você está aqui porque Deus te criou, Deus te chamou à existência. Nós pertencemos
temos a Deus, o Criador, por direito de criação, embora muitas pessoas neguem esse direito de Deus, não enxerguem, não percebem, não creem nisso. Portanto, a primeira palavra é a palavra de que nós fomos gerados, trazidos à existência, nós nascemos e nós aqui vivemos, porque Deus nos chamou à existência, nos chamou pelo nome, nós pertencemos a Deus, por direito de criação, mas também, mais do que isso, nós pertencemos a Deus por direito de salvação, porque Jesus Cristo morreu na cruz, entregou seu corpo, seu sangue, para perdão de todos os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus o Pai, para nos adotar como filhos e filhas amados de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou como diz o apóstolo João, todos quantos receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem transformados em filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ser filho de Deus por obra da criação, mas muito mais do que isso, por ser filhos e filhas de Deus por obra de Jesus, o Salvador. Depois de afirmar o seu amor, o profeta Isaías vai falar da presença e do cuidado de Deus em meio às lutas que nós enfrentamos. Jesus tinha plena certeza de que ele era filho amado de Deus. Com 12 anos de idade, quando ele é reencontrado lá no pátio do templo, o que Jesus responde para Maria e para José, para sua mãe e para o seu pai adotivo José? Vocês não sabiam que me cumpri estar na casa de meu pai? A casa de Deus, o templo, a casa do Pai de Jesus, Deus o Pai. Lá adiante no seu ministério, Jesus vai orar e pedir ao Pai: te peço que tu me dê a graça, o poder para ressuscitar lá o Lázaro, aquele, o filho da viúva de Naim, outras pessoas mais. Ele, Jesus, conversava com Deus o Pai, sempre usando esta linguagem: Pai, Pai. Quando ele ensina a mais importante oração cristã, ele começa essa oração, está lá também em Mateus, no Sermão do Monte: Pai nosso. Pai nosso. Quando Jesus está morrendo na cruz, uma de suas últimas palavras é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, em tuas mãos entrego-me totalmente, a minha existência está entregue em tuas mãos. E assim, passo a passo, em cada etapa da vida de Jesus, sempre de novo ele testemunhava que ele era o Filho amado de Deus, Deus Pai. E você, meu amigo, você, minha amiga, que está no culto hoje aqui, você que está assistindo depois o vídeo do culto em algum momento, você tem clara certeza de que Deus o Pai é um Deus de amor? E de que você é uma filha amada de Deus? Você é um filho amado de Deus? Ou você permite que outras pessoas te desqualifiquem como filho ou filha amados de Deus? O tema seguinte é o tema das lutas que se enfrentam na vida. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Todos nós passamos pelas águas, passamos por perigos, passamos pelo fogo, passamos por doença, passamos por luto, passamos por angústias, por vários momentos de sofrimento emocional, físico ou até mesmo mental. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, estarei contigo. E o próprio Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a implantação plena do reino de Deus. Reafirmado esse amor de Deus para conosco no versículo 4:
visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida, ou proteger a tua vida, darei homens, pessoas por ti, povos por ti, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. E Deus promete que vai trazer o seu povo lá da Babilônia, lá do exílio, lá do sofrimento, da opressão, e vai trazê-los de volta para a sua terra, para Judá, para a sua cidade, Jerusalém, para reconstruir sua vida e seu templo. Versículo 5: não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, mais de 1000 quilômetros de distância. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, aqueles que criei para a minha glória e que formei e fiz. Não temas, de novo, não temas, porque eu sou contigo. Vou trazer a tua descendência, vou libertar vocês. Por quê? Porque vocês são meus filhos e minhas filhas. Os trarei de longe, para que vocês vivam uma vida que glorifique o meu nome. Todos que são chamados pelo meu nome, todos que pertencem ao Deus de Israel, todos que pertencem ao novo povo de Deus, ao povo de Cristo, que foram adotados pela fé, pela obra salvífica de Jesus na cruz. Percebam a atualidade deste texto e a relevância deste texto, quando nós também vivemos com sentimentos de ansiedade, de preocupação, de angústia, sem saber o que vai ser os rumos do país. Vai ficar como está desenhado, como o sistema prefere, ou haverão mudanças nas próximas semanas, nos próximos dias? Alguns querem que fique como está, outros querem mudança. As pessoas têm liberdade de desejar o que quiserem, mas que o desejo seja baseado na verdade, na integridade, na justiça. É assim que nós também somos desafiados a orar pela nossa nação, mais do que nunca, nas últimas décadas, a orar pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, de um povo idólatra e de muitos governantes corrompidos. Assim, meu amigo, minha amiga, nós possamos sair deste culto entendendo bem as palavras de Jesus de Mateus capítulo 6, finalzinho do texto lido há pouco agora, Mateus capítulo 6, finalzinho lá do capítulo 6, quando Jesus diz para você e para mim também: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Às vezes eu penso o seguinte, quando leio esse texto, esse versículo, eu penso o seguinte: olha, gente, muitas vezes nós não damos conta nem das angústias deste dia, do hoje. Como é que nós já queremos resolver as angústias do dia de amanhã? Por isso, esta oração é tão importante, a oração de Jesus e o convite de Jesus, que nos diz: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados com vossas pesadas cargas, eu vos aliviarei, vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias para não termos descanso e paz. Só num dos grupos que eu acompanho notícias todo dia, só num deles, num dos grupos, eu só tenho WhatsApp, não tenho mais nada, e ainda para lidar com o WhatsApp eu ainda apanho às vezes. Só num dos grupos eu recebo de 40 a 50 mensagens por dia, debates acalorados. E como eu sou do tipo gaúcho, né, de Camaquã,
Como é que diz o gaúcho? Eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair de uma briga. Eu não estou dando sossego para essa turma, mas eles também não me dão sossego. A gente não dá conta das angústias do hoje. Como é que nós queremos ter poder para garantir a solução das angústias do amanhã? Lógico, nós somos cidadãos do mundo e acompanhamos as notícias e compartilhamos notícias, às vezes boas, às vezes angustiantes. Esse é o momento que nós vivemos. Mas ao mesmo tempo, se nós não tivermos em mente que a nossa esperança maior é Jesus Cristo, e que a nossa esperança maior é o reino de Deus, viveremos escravizados pelas angústias. Leva no teu coração hoje a palavra do apóstolo Pedro, que diz, 1 Pedro: lançai nas mãos de Deus o que? Toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Vamos repetir esse versículo em coro? Lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Leva na mente, mais do que isso, leva no coração esse convite de Deus. Lança, entrega e experimenta a paz em meio à tribulação, a paz que só Jesus Cristo pode dar. Não temas, diz Deus, eu te criei, te remi e te salvei. Não temas, eu te amei e te escolhi. Não temas, eu te trarei de volta. Não temas, porque eu sou o teu Criador, tu és meu. Não temas, porque eu sou o teu Salvador, tu és valioso. Não temas, porque eu sou o Emanuel, o Deus contigo, o Deus conosco, o Deus que nos ama como filhos e filhas, amados, perdoados e salvos pela obra de Jesus na cruz. A paz de Cristo, o consolo do Espírito Santo fortaleça a nossa fé e a nossa esperança maior nos cuidados de Deus. Amém. Oremos. Deus e Pai, Tu sabes, conheces bem cada pessoa que aqui está. Tu conheces bem também cada pessoa que no momento vai também assistir esse vídeo, esta mensagem. Tu sabes, Senhor, das tribulações que agitam o nosso coração. Tu sabes das angústias que povoam a nossa mente. Tu, Senhor, sabes também das inseguranças com relação ao futuro, os medos do futuro, tanto na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, como também no futuro da nossa nação. Por isso, Senhor, queremos aprender a fazer o que diz a Tua palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Dá-nos o Teu consolo, Senhor, que Tu deste para o Teu povo, lá no exílio da Babilônia. Renova a nossa esperança, Senhor, que possamos continuar intercedendo pelos rumos do nosso país, para que possamos ter dias de paz, dias de tranquilidade, dias de justiça maior em nosso país. Assim oramos, assim pedimos, assim clamamos: tem misericórdia de nós e de nossa nação, Senhor Jesus, porque é em Teu nome que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o próximo hino do nosso culto. Quando cantamos este hino, vamos ter um momento da nossa oferta, de trazer diante do altar a nossa oferta de gratidão a Deus, de compromisso com o trabalho da missão da igreja. Hino 242, 242. Temos cestinhas aqui à frente e também no altar e na lateral, conforme favorece o deslocamento de cada um. 242.
nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Hino 285, último hino do nosso culto de hoje. Hino 285. Queremos orar em conjunto a oração que o próprio Jesus ensinou, a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, o Salvador. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e permaneça contigo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua saúde, o teu trabalho, o teu descanso, a tua família, o teu testemunho cristão. Que Deus abençoe também a missão da igreja e os vários ministérios da igreja também. Assim oramos também pedindo que Deus, em sua misericórdia, abençoe também a nossa nação. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que nós pedimos também em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção de Deus nos acompanhe ao longo desta nova semana. Amém. Vamos todos com a paz de Cristo e sirvamos ao Senhor com alegria, com perseverança e com esperança. Amém.